Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem, pra glória do nome do Senhor Jesus. E então, chegou o dia da nossa lição de número 2, a lição do nosso segundo trimestre do ano de 2020. E a lição de hoje tem por título Uma Casa de Oração. Vamos saber um pouco mais acerca desta história que a Bíblia nos relata? Vamos? Então, antes de nós entrarmos na história, vamos fazer uma oração apresentando ao Papai do Céu a nossa aula, amém? Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua presença, Pai, para lhe pedir, Deus, a Tua bênção, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia. Venha, Senhor, ó Pai amado, nos capacitar para, Senhor, aprendermos mais de Ti dentro desta lição. Que ao terminar esta aula, nós possamos estarmos conscientes da necessidade de termos seriedade de agir dentro da sua casa e da importância que a oração tem nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, crianças, a lição de hoje fala sobre uma casa de oração. Uma casa de oração. Onde é esta casa de oração? Vamos saber então onde é esta casa de oração? No livro de Mateus, no capítulo 21 e o versículo 13, nós vamos ler duas passagens nesta aula, tá bom? Nós vamos ler Mateus, capítulo 21 e o versículo 13, e também vamos ler Efésios, capítulo 6 e o versículo 10. Os dois livros estão no Novo Testamento. Vocês já sabem que a Bíblia, a palavra do Senhor Jesus, é um livro com 66 livros dentro dele. Ele é dividido em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros. Dentro destes 27 livros, hoje nós vamos ler versículos para darmos início à nossa aula em dois livros, Mateus e Efésios. Você já encontrou? Eu vou lendo, tá bom? Mateus, capítulo 21 e o versículo 13 nos diz assim: Ele lhes disse, nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. E no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz o seguinte: façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele. Ore sempre guiados pelo Espírito de Deus, fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Mas eu também quero ler com vocês 1 Coríntios, que também fica no Novo Testamento, no capítulo 6 e o versículo 10, que diz assim: os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte do reino de Deus. Crianças, a história de hoje conta que Jesus, ele estava entrando em Jerusalém. Jesus estava lá entrando em Jerusalém. E aí então,
Jesus, quando chegou em Jerusalém, ele viu um movimento muito estranho. Sabe o que estava acontecendo? Dentro da casa de Deus, no templo, as pessoas estavam comercializando, fazendo a maior bagunça, a maior algazarra. Ah, Jesus ficou bravo, viu? Pensa como Jesus ficou bravo. Ele ficou muito bravo, porque as pessoas estavam fazendo bagunça na casa do pai dele. Aí ele deu uma bronca, derrubou tudo as barracas. Pei, 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 pei. Derrubou tudo. Falou assim: vocês estão pensando o quê? Essa aqui é a casa de Deus. E o meu pai disse que a casa de Deus é chamada casa de oração. E se a casa de Deus é casa de oração, o que as pessoas estavam fazendo feira lá dentro? Difícil, né? Pois é, crianças. E a Bíblia nos diz que Jesus ficou muito bravo, mas ele relembrou aquelas pessoas que a casa de Deus é um lugar de oração. Mas mesmo Jesus tendo ficado bravo com aquelas pessoas lá, vocês sabem, né, gente? Por onde Jesus andava, uma multidão ia atrás dele. Porque Jesus é o quê? Ele é top das galáxias. Então, por todo lugar que ele andava, as pessoas seguiam muito ele. Porque ele operava milagres. Ele sempre foi muito bom, né? Jesus, ele é maravilhoso. E aí, crianças, Jesus viu aquele monte de gente atrás dele, aquela multidão, precisando de milagre, de cura, de libertação. Sabe o que Jesus fez? É aí que ele mostra o quanto ele é diferente, crianças, de nós. Jesus estava bravo com aquelas pessoas que fizeram da casa de Deus uma feira, né? Mas Jesus não deixou de atender as pessoas que estavam precisando. Jesus é tão bom, né? As pessoas que chegavam precisando de cura, Jesus curava. As pessoas que precisavam de um abraço, Jesus abraçava. Mesmo Jesus tendo ficado bravo naquela situação, Jesus ainda assim não deixou de atender as outras pessoas. Todas as pessoas que vieram buscar de Deus um milagre, algo especial, Jesus atendeu a todos, 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 toda aquela multidão que vinha ali atrás de Jesus. Jesus não despediu eles de mão abanando, porque Jesus é muito bom. E sabe o que eu aprendo com isso, crianças? Eu aprendo que a gente precisa fazer isso também. Sabe? Às vezes acontecem coisas na vida da gente que a gente fica chateado, a gente fica bravo, a gente fica irritado. Pode? Não é bom que a gente fique irritado. A Bíblia fala que a gente tem que tardar em irar. Mas às vezes acontece da gente ficar bravo, ficar irritado, decepcionado com alguém. Mas a gente não pode deixar descer isso para o coração e nem inflamar outras pessoas. Nós precisamos aprender que, assim como Jesus, que quando devemos repreender, nós devemos repreender sim, mas não podemos mudar com os demais por causa disso. Nós devemos continuar abençoando a vida dos demais. Amém, crianças? E aqui a nossa lição nos traz algumas reflexões acerca de oração. Você já fez a sua oração hoje? Tempo na tela! Bom, crianças, a oração ela é algo muito importante nas nossas vidas, porque é o momento que a gente tem para falar com o Papai do Céu. Ai, a oração ela é tão maravilhosa. A oração ela pode ser feita de várias formas. Vocês sabiam disso? A oração ela pode ser feita de várias formas, porque na oração nós podemos pedir. Na oração nós agradecemos, na oração nós adoramos, na oração nós suplicamos, na oração nós pranteamos, na oração nós declaramos bênção, nós declaramos o nosso amor por Deus, na oração nós buscamos respostas. Na oração, nós podemos buscar em Deus, através da oração, benefícios tanto para nós mesmos quanto para as demais pessoas. Você pode orar pedindo para Jesus te abençoar, mas você também pode orar pedindo para Jesus abençoar papai,
a mamãe, a professora, o irmãozinho, a irmãzinha, a vovó, o vovô. Você pode orar pelas pessoas que estão presas, pelas pessoas que não têm um coração bom, para Deus ter misericórdia e elas descobrirem Jesus e ter uma mudança de vida. Na oração, nós podemos pedir pelas pessoas que estão dodóis no hospital. Na oração, nós podemos clamar a Jesus por muitas coisas. Por exemplo, a situação que nós estamos vivendo, esse vírus aí, né, gente, que tá deixando a gente longe um do outro. Eu tô com tanta saudade. Pois é, esse vírus aí tem atrapalhado muito, muito mesmo. Mas nós podemos orar a Deus, pedir para Deus dar sabedoria para os cientistas, para eles descobrirem um antídoto, um remedinho para poder acabar com esse Covid-19. Nós podemos orar também para o Senhor curar, porque Deus, ele também cura. Jesus, ele não mudou, ele permanece o mesmo. Às vezes a nossa fé fica estremecida e nós não acreditamos, pedimos, mas muitas das vezes nós não acreditamos que Deus pode fazer algo diferente, que Deus pode operar um milagre. É necessário, crianças, que nós creiamos. Precisamos crer que através da oração o Senhor, ele nos responde, porque o Senhor, ele é bom e ele é misericordioso. Jesus, ele é muito maravilhoso. Sabe, crianças, no livro de Salmos, no número 4 e o verso 3, diz que o Senhor, ele ouve quando a gente chama por ele. Mas isso no finalzinho do versículo, antes diz assim, que Deus trata com zelo, com cuidado, de um jeito especial, aqueles que são fiéis a Ele. Então, crianças, se vocês forem fiéis a Jesus, se vocês forem fiéis às Escrituras Sagradas, o Senhor Jesus vai te tratar de uma maneira especial. Quando você dobrar os seus joelhos para falar com o Papai do Céu, ele vai atender o pedido da oração. Ele vai ouvir quando você chamar por ele. Quando você disser assim, Papai do céu, eita, Jesus já vai falar assim, olha lá o meu filhinho, a minha filhinha me chamando em oração. E o Senhor, ele vai ouvir. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 7, que nós não devemos ficar repetindo o que nós já dissemos. O que nós aprendemos com esse versículo? Que nós temos que orar, entregar na mão de Deus e confiar de que Ele vai fazer. Nós devemos confiar que Jesus vai fazer. Porque muitas das vezes a gente fica pedindo aquela mesma coisa. Quando a gente pede, vamos supor, a Bíblia fala também que a gente tem que pedir, bater, buscar, certo? Nós temos que pedir e pedir. Sim, temos que pedir e pedir. Então, assim, mas às vezes o que acontece? Às vezes a gente ora pedindo alguma coisa para Deus, mas lá no nosso coração, e Deus conhece o nosso coração, a gente não tá pondo muita fé que Ele vai fazer. Aí lá vai a gente toda vez orar e ora daquele mesmo jeito. Gente, precisamos aprender a confiar no Senhor. Precisamos aprender a confiar no Senhor. É muito importante. E no Mateus 6,13 diz assim, ó, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sabe o que a gente aprende com esse versículo? Que na oração nós também adoramos a Deus. Olha só, nessa oração a gente reconhece porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Na nossa oração nós também podemos adorar, reconhecendo a grandeza do nosso Deus, falando para Ele o quanto Ele é especial para nós, o quanto Ele é importante para nós, reconhecermos que sem Ele nós não podemos absolutamente nada, mas nele nós podemos todas as coisas, porque é Ele quem nos fortalece. No livro de Mateus, no capítulo 21 e o versículo 22, diz, se crerem, receberão tudo o que pedirem. Lembra da aula passada, quando nós falamos da figueira, do exemplo da figueira? Então, quando a gente pede, crendo
crendo. O segredo é crer. Viu lá o que Mateus 6:7 fala assim, não fica repetindo o que vocês já disseram, porque a gente precisa confiar. Nós precisamos confiar, nós precisamos crer. Aqui em Mateus 21:22, reforça essa mesma situação, que se nós crermos, receberemos tudo o que pedirmos. Crianças, é muito importante quando nós dobrarmos os nossos joelhos, ficarmos ligadinhos e atentos, crendo que Deus, ele tem todo o poder. Deus, ele tem o poder de responder a minha e a sua oração. E no livro de João, capítulo 14, versículo 13, diz assim: e tudo que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Olha que coisa linda, hein? Olha aí o segredo. A gente tem que, na nossa oração, pedir tudo em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus, ele tem poder. Quando nós oramos em nome de Jesus, o Senhor, ele nos atende, porque o nome de Jesus tem poder. Quando você pede alguma coisa, você tem que falar assim: eu te peço estas coisas em nome de Jesus. Amém. Quando nós vamos repreender uma enfermidade, nós oramos repreendendo a enfermidade. Enfermidade, eu te repreendo em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus, não é assim? Quando tem alguém que está possuído por algum espírito maligno, a gente também vai lá para a libertação daquela pessoa e ora repreendendo em nome de Jesus, porque o nome de Jesus é nome sobre todo nome, é o nome que tem poder no céu, na terra e no mar, é um nome poderoso, um nome magnífico, um nome grandioso. Nesse nome nós podemos todas as coisas, aleluia. E quando nós pedimos as coisas em nome de Jesus, Deus, ele se levanta do trono para nos atender de uma maneira especial. E no livro de Efésios 6:18 diz: não desanimem. 6:18, não desanimem e orem sempre. Gente, precisamos orar sempre. Sempre, 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 sempre. Às vezes, a gente vai se sentir meio tentado a não orar. Às vezes, a gente vai se sentir tentado em não orar, né? Às vezes pode acontecer. A gente ora, pede, aí não recebe. Aí vai ficando, batendo aquela preguiça. A gente vai perdendo a coragem e acaba não pedindo, né? Deixando de pedir. Mas nós não podemos desfalecer. Crianças, eu quero ler aqui com vocês Efésios 6:10, que eu tinha lido errado lá no começo. Efésios 6:10 diz assim, ó: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos para o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. E para nós recebermos este grande poder e esta grande força é através da oração. Às vezes a gente está se sentindo fraquinho espiritualmente, mas quando a gente dobra o nosso joelho para falar com o Papai do céu, o Espírito Santo de Deus vem no nosso encontro e ele nos renova nossas forças. A gente levanta da oração revigorado. É muito bom, crianças. Orar é muito bom. Ti, quando que eu posso orar? Sempre. Você pode orar quando você acorda, agradecendo a Deus pela noite de sono deliciosa que Ele te deu. Você deve orar quando você for fazer as suas refeições, agradecendo a Deus pelo alimento que foi posto à mesa, pedindo para Deus, para que Deus não deixe que o papai e a mamãe não tenha condições de pôr o alimento na mesa, para que o Senhor abençoe o trabalho do papai e da mamãe, para o papazinho nunca faltar na mesa de vocês. Vocês devem orar quando tiver saber de alguém que está precisando de alguma ajuda, de alguma coisa. E quando você não pode fazer com as suas mãos, a oração, ela tem o poder. Às vezes a gente não consegue atender uma pessoa assim de pronto. Mas quando a gente dobra os nossos joelhos, Deus levanta uma pessoa lá do outro lado para poder abençoar aquela pessoa. A oração do justo pode muito em seus efeitos, diz a palavra do Senhor. Se nós formos justos diante do Senhor, servimos ao Senhor com retidão, quando nós formos falar com o Papai do céu, Ele vai nos atender. Pois é, crianças.
a gente precisa orar em todo tempo. Às vezes, a gente pensa assim, como é que eu vou orar em todo tempo? Vou ter que viver de joelho orando, tia? Não, não precisa viver de joelho orando, crianças. Mas o Senhor Jesus, Ele conhece o nosso pensamento. A Bíblia nos fala que o Senhor, Ele é onisciente. Ou seja, Ele conhece os nossos pensamentos e Ele sabe de todas as coisas. Então, você pode orar em espírito, como Paulo nos ensinou. Como assim orar em espírito? Orar em pensamento. Orar em pensamento. Quer um exemplo? Você nem desconfiou, não é mesmo? Mas eu estava aqui fazendo uma oração. Nessa minha oração, eu estava agradecendo a Deus a oportunidade de ter este veículo para poder conversar com você. Eu estava agradecendo a Deus a oportunidade de ter a internet para a gente poder aprender as aulas da escola bíblica dominical. Você já pegou alguma vez a sua mamãe na beira da pia chorando e ela não estava cortando cebola? Pois é, crianças. Às vezes as nossas mamães têm mania de ficar lavando a louça e orando em espírito. Aí pensa que não vem o Espírito Santo de Deus, visita o coração da mamãe e ela chora na presença do Papai do Céu. Porque a oração em espírito ela é muito válida também. Ai, tia, tá muito frio e eu tô deitada, eu esqueci de orar. Se eu orar deitada, Jesus vai me ouvir? Olha, Jesus vai te ouvir. Mas isso não pode virar um costume, tá bom? Uma vez ou outra, se você esquecer e já tiver deitado lá e tá muito frio, você fala, ai, não queria levantar porque tá muito frio, eu tô aqui debaixo da minha cobertinha. Se você orar ali deitadinho com o coração sincero, o Senhor Jesus, ele vai te ouvir, mas isso não pode virar um costume, tá bom? Porque a gente tem que ter reverência para falar com Jesus. A gente fala de qualquer jeito com os nossos amigos? Não, não é? E por que com Jesus tem que ser de qualquer jeito? Não pode, tá bom? Com Jesus tem que ser muito especial. Bom, eu tava aqui pensando que corinho que eu vou cantar com eles na aula de hoje. E aí, eu lembrei daquele corinho que diz: leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Eu sei, a gente já cantou esse corinho em algumas aulas passadas, mas, gente, esse corinho tem muito a ver. Por quê? Porque quando a gente lê a Bíblia, é o Senhor falando com a gente. E quando nós estamos orando, é a gente falando com Deus. Então, é uma junção. Se nós lermos a Bíblia e orarmos ao Senhor, nós vamos ter um estreitamento, vamos ser bem amigos de Jesus, porque nós estaremos sensíveis à voz do Senhor. Quando a gente abrir a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, nós vamos conseguir compreender tudo o que está sendo falado ali, porque nós temos intimidade com Deus. Muito bem, nós teremos intimidade com o Papai do Céu. Amém, crianças? Eu quero deixar para vocês um desafio para esta semana como tarefa da nossa lição. Amém? Eu quero que você grave um vídeo e mande para mim, citando o nosso texto áureo e falando o nome de uma pessoa na Bíblia que você conhece, que fez uma oração e Deus atendeu o pedido de oração. Olha, tem muita gente, hein? Agora eu queria compartilhar com vocês uma curiosidade, crianças. Vocês sabiam que os cientistas fizeram pesquisas e eles afirmam que a oração tem um efeito de cicatrização e de cura? Eles não sabem explicar isso, mas é verdade.
A oração, ela tem um efeito de cicatrização e de cura. Eita, que Jesus maravilhoso, hein? E agora a gente sabe que podemos orar, que devemos orar, que falar com Deus é muito bom, que estreita nossa comunhão com Ele, que orar é necessário para a gente ficar forte no Senhor, para que a gente não desanime. E mesmo quando a gente pensar em desanimar, não podemos desanimar, devemos permanecer ali firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor em oração. A Bíblia diz que a gente tem que vigiar e orar em todo o tempo. Em todo tempo nós devemos orar e vigiar. Vamos aprender o nosso texto áureo de hoje? O nosso texto áureo de hoje está no livro de Isaías. Isaías fica no Velho Testamento. No livro de Isaías, no capítulo 56 e o versículo 7, a parte B. A segunda partezinha do versículo. Isaías, capítulo 56, versículo 7, parte B, que diz assim: pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vamos decorar segurando na orelha? Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías capítulo 56, versículo 7, parte B. Amém? Eu quero então de lição de casa que você grave um vídeo para mim. Manda aí o seu vídeo. Se você não é o meu aluno, está assistindo essa aula pelo YouTube e você quer mandar o vídeo, eu peço que você mande o vídeo no Instagram da Tia Lili, Tia Lili e sua turma, ou na página do Facebook, Tia Lili e sua turma. Publica lá e fala Desafio da Aula 2, tá bom? Vai ser um prazer receber o seu vídeo falando que você, recitando o nosso texto áureo e contando para mim quem é a pessoa da Bíblia que você conhece que fez uma oração e o Senhor atendeu. Amém? Vamos fazer uma oração para encerrar a nossa aula? Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, agradecidos por mais este período, Pai, por mais esta aula que o Senhor tem nos permitido aprender mais a Tua palavra, que nós possamos compreender e viver uma vida de oração, porque através da oração nós movemos o Teu coração e o Senhor nos atende quando somos fiéis a Ti. Em nome de Jesus, nome que tem todo o poder, nós te pedimos estas coisas e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Uma semana abençoada para você. Deus permaneça te abençoando, porque abençoado você já é.